começar a nossa aula de história? Antes de começarmos o conteúdo, vamos ouvir a nossa meditação. Fala aí, galera! A gente está começando mais um dia, por isso fica comigo nessa meditação. O título da meditação de hoje é Eu Sou o que Sou, e o texto bíblico está lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, que diz o seguinte: E disse Deus, eu sou o que sou. E disse mais ainda, você dirá, Moisés, que o Eu Sou enviou a vocês. É muito comum a gente cumprimentar a galera, as pessoas, dizendo assim, e aí, tudo bem? Geralmente a gente responde, tá tudo bem. Às vezes, muito raramente, a gente não responde que tá tudo bem. A gente é mais específico. Às vezes falamos que estamos tristes, ou que estamos chateados, ou estamos meio na bad, ou quando não são coisas ruins, que estamos felizes ou empolgados, eu não sei. Mas o que eu sei é que nós sempre colocamos como estamos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A maneira com que nós estamos vivendo é passageira, ela é transitória, ela não é para sempre. Isso precisa ficar muito claro pra gente. A gente precisa entender. Primeira coisa, eu quero lembrar algo a você. Se você estiver passando por algum momento difícil, por mais duro que esteja sendo, ele vai passar. É importante ter isso em mente. Não importa o que você estiver passando, então vai passar. Pode ser que você esteja vivendo uma situação e você não enxergue o final. Calma, vai passar, vai dar tudo certo. Você precisa continuar lutando, você precisa continuar prosseguindo, você precisa continuar na caminhada. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Por isso, fique tranquilo com relação a isso. Agora, tem uma coisa que a gente precisa entender, é que Deus não se apresenta e, na verdade, Ele não é dessa maneira estar. Deus, Ele é, simplesmente é. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Deus sempre existiu, sempre foi e sempre será. Por isso a gente precisa entender quando Ele fala com Moisés, igual a gente leu no texto bíblico, Ele fala assim, eu sou o que sou, porque a sua existência é eterna e o seu amor também. E hoje eu quero convidar você a relembrar não somente dessa característica de eternidade de Deus, mas de tantas outras características que Deus se apresenta a você. Hoje eu quero orar com você, pedindo para que Deus lembre a sua mente e o seu coração de quantas coisas boas Ele é, beleza? E se você quiser escrever nos comentários, eu vou ficar muito feliz em ler, porque sempre que a gente fala de Deus, eu realmente curto. Você ora comigo? Deus eterno, hoje eu só quero agradecer por quem você é. Obrigado por ser realmente sempre muito extraordinário, ser esse Deus eterno que nos ama. Em nome de Jesus, amém. Valeu, galera, que Deus abençoe muito. Em nossa revisão, nós iremos relembrar o conteúdo da cidade, a sua memória e o centro histórico da cidade. Este conteúdo está no capítulo 8 e no capítulo 9 do seu módulo, da página 62 a 78. No capítulo 8, nós estudamos as cidades e a sua memória. Nós vimos lugares de memória da cidade, nós vimos os museus, os arquivos e também os documentos de outras épocas. Lugares de memória da cidade, eu posso lembrar de várias cidades que passaram por transformações. Porém, apesar das transformações, muitas coisas permaneceram conservadas. Por exemplo, alguns prédios, algumas ruas, monumentos, praças e automóveis, alguns objetos, entre outros. Essas coisas, esse conjunto de objetos, de lugares, de construções, elas são memórias de lugares daquela cidade. Nos lugares de memória da cidade, nós podemos falar dos museus. Existem diferentes tipos de museus. Neles, podemos encontrar diferentes objetos antigos que fazem parte da história de uma cidade, de um lugar. Alguns
são especializados em divulgar diferentes aspectos da cultura. Sim, o museu é uma instituição sem fins lucrativos, aberto ao público, à sociedade, que está a serviço da comunidade e do seu desenvolvimento. Os museus nos promovem conhecimento, educação, entretenimento e também pesquisa. Nos museus nós podemos encontrar os patrimônios tangível e intangível. Patrimônio tangível, lembra? São os patrimônios material, isso mesmo, aquilo que você consegue tocar, visualizar, como por exemplo, objetos de cultura material, como móveis, obras de arte, roupas, prédios e muitas outras coisas. Já o patrimônio intangível é o imaterial, que você não consegue tocar, mas você consegue, quem sabe, ouvir, como por exemplo, os saberes, modos de fazer, formas de expressão, celebrações, festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições e costumes que seja preservada, que passa de geração em geração e faz parte da história daquele lugar. Os arquivos também são lugares de memórias e neles nós encontramos vários documentos históricos que marcam a história daquela cidade e geralmente ficam nos arquivos histórico municipal. Sim, lá nós podemos encontrar os mapas, testamentos, livros de batismos e casamentos, jornais e revistas, documentos familiares, censos populares, relatórios, fotografias, cartas, diários e muitos outros documentos. E todos eles recebem um cuidado todo especial. Eles não podem ter contato com a luz do sol, com o flash das câmeras, porque eles são muito sensíveis, principalmente os documentos mais antigos. Para tocar, movimentar este documento, é necessário usar luva para a umidade da mão não vir danificar este documento. Então, os arquivos também são lugares de memória. Cada cidade brasileira tem um bairro central e geralmente nesse bairro nós encontramos a administração da cidade. Nas cidades grandes existem vários bairros. Na cidade pequena, geralmente existe apenas um, porém, em cada cidade sempre existe um bairro mais antigo. E esse bairro mais antigo geralmente é chamado de centro histórico da cidade. Neste centro histórico, nós podemos encontrar as praças, os monumentos, os prédios históricos e em algumas outras cidades nós podemos encontrar museus de arqueologia e etnologia. As praças eram um lugar público onde as pessoas costumavam circular, encontrar os amigos, conversar. Nos finais de semana, geralmente acontecia alguma festa, jogos. E antigamente, as pessoas tinham o costume de ir à igreja. E geralmente, você sempre em uma cidade consegue visualizar uma igreja em frente à praça. As pessoas saíam da igreja e ficavam naquele momento social na praça com os colegas, com os amigos ou os familiares. Os monumentos contam a história dos antepassados e têm um significado muito especial para a população da cidade e do país. Você pode observar que nós temos 3 imagens de 3 monumentos. 2 você conhece pessoalmente porque está localizado aqui na nossa cidade de Itabuna e o outro é
o monumento chamado Os Candangos, uma escultura, isso mesmo, também conhecido como Os Guerreiros, que fazem menção à história da construção da cidade de Brasília. Eles estão localizados lá na Praça Três Poderes, desde o ano de 1959. Muitos prédios, por representarem uma parte da história da cidade, são conhecidos como patrimônio histórico. Nós temos aqui o exemplo do Teatro Amazonas, que fica lá em Manaus. Ele existe há mais de 120 anos e ele é conhecido como Patrimônio Histórico Nacional e é frequentado por diferentes pessoas, tanto do Brasil como do mundo, que vão visitar para conhecer e também para assistir às peças teatrais, às apresentações de orquestras e outras manifestações artísticas. Então, muitas cidades nós podemos encontrar patrimônio histórico e em algumas nós encontramos o patrimônio histórico nacional. Já aprendemos que existem diversos tipos de museus. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre o Museu de Arqueologia e Etnologia. Os museus de arqueologia reúnem objetos de cultura material de povos antepassados que habitaram em um determinado lugar. A arqueologia, em especial, é a ciência que utiliza processo de coleta e escavação através dos objetos que eles conseguem encontrar. Por esse processo, eles conseguem construir e reconstruir a história daquele povo antepassado. Já a etiologia estuda as características culturais do povo, a cultura, o costume, o modo de viver. Enfim, juntos eles formam o Museu de Arqueologia e Etnologia. Agora é com você. Você vai realizar uma atividade no seu caderno de história. Primeiro, você vai iniciar fazendo o cabeçalho. Depois, você vai identificar a sua atividade como atividade de revisão. Em seguida, você vai pular uma linha ou quantas linhas for necessário e copiar a atividade que vem logo a seguir. Capriche! A história realmente nos ajuda a conhecer um pouco da nossa história, um pouco da nossa cultura e de cultura de outros povos de outros lugares. Agora, depois de recapitularmos este conteúdo, eu quero te desejar bons estudos, um beijo no seu coração e até a próxima aula!